Acho que alguns imaginam, pelo menos uma parte da população, imagina que eu sou meio radical, né? Mas os que me conhecem de perto sabem que eu sou extremamente ponderado, que eu não sou de fazer muita alaúza, não sou um cara radical, né? Eu sou um cara ponderado, mas pro ouvido de muita gente, mesmo você sendo ponderado, quando você tem posições claras, isso parece meio radical, né? João Pedro Schmidt, 62 anos, nascido em Boa Vista, na propriedade onde hoje é o sítio Sete Águas. A casa, quando o pessoal vai lá, que vê mais na parte superior, é a casa da família, né? O nome da mãe era Aloysia Schmidt, a mãe faleceu ano passado, né? Quase 99 anos. Enquanto que o pai faleceu cedo, o pai faleceu quando eu tinha 6 anos, lá em 1968, e morte repentina na roça mesmo, né? Foi um impacto muito grande, né? 7 irmãos, um dos irmãos também, o Dalbo, faleceu ano passado. Eu saí de casa em torno dos 12 anos, né? Fui para o seminário de Arroio do Meio, depois aqui o seminário de Linha Santa Cruz, mais adiante o seminário de Viamão. E, enfim, sou um filho da roça que passou por seminário e acabei parando em Porto Alegre por conta dos meus estudos lá. Quando eu saí do seminário, eu continuei estudando na URGS, fiz o mestrado em filosofia, terminei a graduação em Viamão, no seminário, né? E depois fui estudar na URGS filosofia e mais adiante eu voltei para o doutorado também na URGS, né? E aí em ciência política. Então a minha vida mais ou menos fez esse percurso. Acabei estudando em Porto Alegre então e minha carreira de professor começou em Uruguaiana, né? Fui parar em Uruguaiana 2 anos lá, lá na fronteira com a Argentina, né? E retornei para cá em 88, quando passei a passei a trabalhar na Unisc, onde estou até hoje. Esse é o lugar em que eu passo boa parte do meu tempo nos últimos anos. Passo uma parte na Unisc, tenho aula, desenvolvo pesquisas lá, mas boa parte da pesquisa eu desenvolvo aqui nesse nosso escritório. Magda também é professora, então passamos boas horas do nosso tempo aqui. Tem as memórias boas e as memórias mais dolorosas, né? Em relação às dolorosas, a partida do pai foi muito marcante, né? Me lembro de nós pequenininhos, né, em torno do caixão do pai, apesar de já fazerem tantos anos, foi muito marcante. E com relação às memórias boas, temos muitas com a mãe, por exemplo, com os irmãos, com os amigos, tenho memórias boas, tanto dos meus amigos de Boa Vista, os pessoal do grupo de jovens, o pessoal dos bailes, o pessoal, enfim, do futebol, né, da torcida do Boa Vista, né, que saímos por aí. Então tem muitas memórias boas, não tem uma muito, assim, é muita alegria, né, tem memórias muito legais, né, tanto na família quanto no grupo. Agora, a memória dolorosa é essa da partida do pai. Eu leio muito, por profissão, né, então dos livros, na minha caminhada, assim, livros de teologia da libertação, livros do Leonardo Boff, por exemplo, né, foram muito inspiradores para mim, mas livros são demais, até por obrigação de ler muito, acabo volta e meia assim dizendo para os meus alunos, esse livro vocês têm que ler porque ele é muito legal, né? Literatura, portanto, ao longo do tempo eu fui tendo vários livros interessantes, mas eu queria destacar os livros do Leonardo Boff porque lá atrás, na filosofia, quando eu comecei a ver o mundo de um outro modo e ligar a religião, o cristianismo com isso, os livros do Leonardo Boff são muito importantes. Estudo, leitura, eu aprendi a gostar de leitura desde pequeno. A tia Frida me ensinou a ler e escrever antes de eu entrar para a escola. Então, às vezes o pessoal diz assim, esse é inteligente, né? Na verdade, mais do que inteligência é uma caminhada. No meu caso, o estudo começou cedo. A minha tia me ajudou a ler e escrever antes de entrar para a escola. Quando eu comecei na escola, eu já dominava e aí eu lia os livros lá em casa. Tinha biblioteca lá em casa. Poucas famílias do interior na época e hoje também. Nós tínhamos uma biblioteca relativamente grande porque o meu irmão já estava estudando fora e o meu primo Darcy era professor.
Então isso me acompanhou. Ler é um aprendizado, você não aprende a ler, gostar de ler de uma hora para outra, você vai lendo e vai gostando mais, né? Então isso eu comecei muito cedo, isso me acompanha até hoje, é um hábito, né? Um hábito lá de trás. Hoje mais gente sabe que eu sou um caminhante, eu caminho muito, caminho de 30 a 40 km por semana, faço pegadas aí de 10 km, 9, 10 km com frequência, muita gente já sabe disso, né? Joguei futebol até uns 10 anos atrás, depois as lesões foram dizendo, ó, faz outra coisa, né? Então o meu hobby, futebol, gosto de olhar, sou colorado, né? Sofredor nesse momento, mas sou um colorado assim que acompanha bastante os jogos, né? Toco violão, tocava violão, agora ele está meio abandonado ali, né? Mas gostava de tocar violão, muita roda de viola ao longo da vida eu fiz, né? Eu, no dia a dia, sou uma pessoa extremamente simples, roupas, né? Quando posso, eu me visto de maneira bem despretensiosa, né? Gosto de usar camiseta, gosto de usar calça jeans, tênis, né? Hábitos simples de comida, eu não gosto de comida mais sofisticada, assim, mas no dia a dia a gente come coisas muito simples, né? Gosto das coisas básicas em termos de alimentação, de vestimenta. Também gosto de me misturar no meio das pessoas, né? Quando eu saio de Santa Cruz, poucos me conhecem, né? Então eu me sinto bem povão, né? Gosto de ir de vez em quando em estádio de futebol. Acho que a maioria das coisas, bailão, já fui muito em bailão. Últimos anos até a gente tem ido menos, né? Mas gosto de bailão também. As coisas boas da vida. Por conta da minha família católica e por conta de ter estado no seminário, a religião me acompanhou ao longo da vida. Depois do seminário eu participei sempre de grupos, pastoral da juventude, pastoral universitária. Até hoje, o nosso grupo de pastoral universitária dos anos 80, 90, nós ainda temos contatos, né? Então a vivência da fé, eu não sou um praticante daqueles de ir na missa a todo momento. Isso não é um traço meu. Mas a questão de ter fé, sim, me acompanha. Acho que o cristianismo tem um papel muito relevante para o bem e para o mal na história da humanidade. Mas tem uma fé, porque se não tivesse fé, acho que muitas coisas eu não teria feito na vida, né? E nem estaria na política também se não fosse a fé de que é possível sempre ir fazendo coisas melhores, né? Bom, tem a família de nascença, né? E apesar da mãe e do pai não estarem aí, a gente tem uma relação interna muito boa, né? Muito boa. Também com os sobrinhos, enfim, nós somos uma família hiper legal, assim, em termos de não termos atritos, de termos uma cooperação, a gente continua se reunindo, né? E tem a minha família, né? Eu, a Magda e o Vitor. Temos também uma estabilidade bem legal, temos desafios, temos temores, né? Como vai ser a vida do Vitor ali adiante, os desafios grandes que ele vai enfrentar. Acho que somos bem normais, né? Acho que as preocupações de todo mundo, mas é um suporte fundamental, né?